Estamos ao vivo aqui pela TV Interior, nosso debate interior. E pelo clima aí que vocês podem perceber, vai ser um clima de muita conversa, muita história e saudosismo, né? De momentos que eu tenho certeza que só eles vão poder passar para a gente o quanto era gostoso aquele tempo, o quanto era bom aquele futebol. Três craques aqui comigo. Vou apresentar um por um. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a presença ilustre, uma honra para nós aqui do interior estar recebendo nosso amigo Edu Antunes Coimbra. Edu, obrigado por sua participação aqui com a gente no nosso debate interior. Boa noite. Ô, meu pai Eduardo, para mim é uma honra, é um prazer muito grande, né, estar aqui presente, estar participando desse debate com pessoas tão ilustres, né, como é o caso do Bebeto e do meu querido Baeta, né, contemporâneo aí, de bons clássicos, né, meu amigo? Então, eu quero dizer que eu estou à disposição para tentar dar um brilho a essa programação de vocês e espero contribuir realmente com a minha experiência, né, e com o meu passado, se o debate, se o papo correr para esse lado, e não tem como fugir, né, do lado do que já foi, e também a perspectiva do que será. Então, é um grande prazer. E uma boa noite para todos que estão assistindo e para vocês aí, meus grandes amigos. Um abraço especial para o meu querido amigo Jairo, que foi o mediador, né, desse convite aí, e eu estou muito satisfeito, muito feliz. Um abraço aí também para o querido amigo Rodrigo Pistila, que está aí no ajeitamento de tudo aí, para que tudo corra bem. O Rodrigo Pichila é o nosso técnico, a gente só tem a agradecer aí por tudo. Já estamos ao vivo na TV Interior e no Facebook da TV Interior. Mais de 12 municípios estão assistindo a gente agora nesse momento, Edu. Agradecer começar aqui pelo nosso amigo. Fico até em dúvida por quem começar. Vou começar por você, Bebeto. Bebeto, boa noite. Obrigado aí por sua participação. E ter o Edu aqui com a gente, conversando sobre futebol, sobre esses tempos, é maravilhoso, né, Bebeto? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer participar dessa palestrazinha, ainda mais com o Edu. Edu, uma pessoa que eu tenho uma lembrança muito forte dele, quando o vi de bem pertinho, e depois eu vou dizer a ele, e também do meu amigo Paeta, que foi profissional, jogou profissionalmente, e depois brincou várias vezes conosco aqui, e vindo agora na parte do veterano também brincar. É uma pessoa muito, muito espetacular, e eu quero agradecer, então, esse convite que foi feito por você, Edu, para participar dessa reuniãozinha para falar sobre futebol do interior. O futebol do interior que sempre foi muito rico, revelou muitos craques, né, Paeta? Você é um grande exemplo disso, teve a oportunidade de jogar profissionalmente, e aí também para a gente é um grande prazer tê-lo aqui na nossa TV Interior, Paeta. Rapaz, eu fico feliz. Só aí você me convidar, eu já fico feliz. Fiquei feliz quando o Jário me falou. Isso aqui para mim é uma honra, relembrar os bons tempos que nós tivemos aqui no futebol. Ver o Edu aí, que joguei contra o Edu várias vezes. Bebeto, então, nem se fala. Você estou conhecendo, um maior prazer de conhecer. E eu espero que tenhamos um bom embate. Tomara que a gente fale bastante de futebol, esclareça muita coisa, mostre o que foi bom para nós. E eu estou feliz com esse convite. E agradeço, Bebeto, Edu, ter a honra de tê-los aqui papeando. A gente que agradece, porque o nosso objetivo, Edu, Paeta e Bebeto, com esse debate, nosso principal objetivo sempre foi gerar entretenimento e conteúdo nesse período que nós estamos vivendo, né, Edu? A gente é triste a gente ver essas coisas acontecendo com o planeta, acontecendo aí com tantos lugares, ver as pessoas passando por essa situação, quando é tão gostoso jogar um futebol, levar nossos filhos, netos, para poder
sair para andar de bicicleta, participar, e passando por esse momento, né, Edu? Mas a gente tem que superar, tem que ter a força de quem sempre lutou, batalhou, ser guerreiro nesses momentos, né, Edu? Sem dúvida alguma, em tempos de pandemia, o uso da tecnologia se faz muito necessário, né? E ainda bem que nós chegamos a esse patamar, né, de poder realizar encontros dessa natureza, né? Como bem disse aí o Baeta, de um embate humano, né? Um embate de pessoas que têm muito a acrescentar em termos de esporte, principalmente do futebol, e é dessa forma que eu estou aqui encarando esse convite e na esperança de que seja muito produtivo, viu, meu xará? Ótimo, eu queria agradecer, né, cara, assim, primeiramente ao Jair Amaral. O Jair Amaral foi quem possibilitou esse encontro, essa honra para a gente de estar recebendo no nosso veículo de comunicação a presença do Edu. Eu acho importante dizer, né, Edu, para quem ouve lá, Edu Antunes Coimbra, que teve aí o velho Antunes, teve o Nilson, né? E também teve o Arthur, né? É uma família de craques. Você poderia falar um pouquinho para cada um, sobre cada um? Bom, o mais velho, nós somos em 6 irmãos, éramos, né? Porque o Antunes, que foi o que abriu a porteira para todos nós, e meu pai não tinha interesse algum que algum filho se tornasse atleta de futebol, porque na época ele dizia que não era muito chegado dentro da sociedade, ele tinha até uma maneira de falar um tanto pouco agressiva, que ele falava, jogador de futebol nesta época é tudo vagabundo. E aí o tempo passou, né? Os filhos, depois que meu falecido irmão Antunes despontou no futebol e teve muita presença, jogou no Fluminense, fez dupla comigo no América, uma dupla onde nós tínhamos uma linha de ataque que ficou muito famosa, fez história, que foi Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo, e o Antunes já foi para o juvenil do Fluminense, hoje juniores, já estourando a idade, acabou meu pai abrindo a porteira, né? Abrindo mão dele fazer o treino, ele foi efetivado e com isso jogou o último ano e foi contratado para jogar no Fluminense e, como eu disse, depois fez algumas andanças, teve um aborrecimento aos 26 anos e resolveu parar de futebol. Ele, como mais velha minha irmã, né? Uma professora, psicóloga, e depois dos 5 homens, o Antunes veio primeiro, depois o Nando, não o Nilson, como você falou, o Nando, que teve jogando também no Madureira, profissional, começou lá no América, depois foi para Portugal. Esse foi muito perseguido pela ditadura, é o único preso político, o único jogador de futebol profissional que foi preso político foi meu irmão, o Nando, né? E depois eu, que sou o quarto da família, e veio o Tunico foi o único que não se tornou profissional, e, por fim, o grande nome, né? O grande gênio da bola, que se tornou Arthur Antunes Coimbra, e nos dá, né, para toda a família, muito orgulho. Então, é essa a minha história, a história familiar. Mas uma história linda. Antes de passar para o Bebeto e para o Paeta, só dizer que o Gilson Andrade está assistindo a gente. O Carlos Roberto Considera, né, Bebeto? Você conhece esse, não conhece? Nosso pilinho. Adriano Lopes. O Lauro Orato, mandando um grande abraço ao Helênio Paeta. O Dinho Gil. O Anderson Chaves, nosso amigo Manacoco. O Joãozinho, que também treina lá com a gente. E o Rafael Martinelli, meu parceirão vascaíno. E tá todo mundo assistindo a TV Interior. Bem, Paeta, eu vou começar por você. Você estava contando que na época do Bangu enfrentou o Edu, né? Conta um pouquinho desse momento aí do período que você atuou como profissional e como é que era jogar naquele Maracanã contra Flamengo, contra Vasco, contra América, que era muito forte, o Bangu era muito forte.
né? Dá até tristeza de ver alguns times hoje como estão, mas conta um pouquinho desse momento, dessa glória. Rapaz, quando eu cheguei lá no Bangu, ainda era no tempo do seu Eusébio de Andrade, pai do Castor, Ademar Bianchini de Carvalho, aí o Bianchini aqui de Cordeiro, que me levou para lá. E eu cheguei lá meio bobão, né? Mesmo tendo jogado no Vasco Juvenil, mas eu fiquei 4 anos fora. Eu estava saindo do Juvenil do Vasco para ir para o Flamengo, e o Vasco não deixou, enquanto eu tivesse idade, sair do Vasco para jogar no Flamengo. Eu tive que ficar 4 anos em Cordeiro, porque o Vasco não deixou jogar em lugar nenhum, e Bianchini gostaria que eu jogasse no Flamengo. Cheguei a treinar, cheguei a ficar lá no Flamengo, na Terra da Glória. Mas aí, passou o tempo, eu fui para o Bangu. Eu cheguei no Bangu lá, cheguei tranquilo. O seu Zé de Andrade tinha me visto jogar aqui em Cordeiro, na exposição agropecuária que tem aqui. Gostou de me ver jogar, Bianchini me levou. Cheguei lá, rapidinho, fui me adaptando ao exercício físico, acostumando com o tamanho do campo, que era muito grande, e conseguimos formar uma boa equipe. Mas só que você enfrentar Flamengo com o Zico, pegar o Vasco Edu, com o Jair Pereira, com o Gaúcho, com o Roberto, com o Dé, você pegava o Botafogo um timaço, o Marinho, lateral, Luizinho, era difícil. O Fluminense era máquina, né? Rivelino, Gil, Manfrini, Pintinho, aquela galera. Mas, graças a Deus, rapaz, dentro daquilo que eu sabia fazer, eu representei bem, no caso aqui, o futebol de Cordeiro, jogando pelo Bangu. Fui titular lá, desde que eu cheguei lá, eu fui titular do Bangu. E foi bom, foi uma experiência boa. Apesar de que o nosso time não ser, né, não ter um nível desses 4 que eu falei antes, mas a gente brigava de igual para igual com a América, brigava, era superior ao Campo Grande, Olaria, Portuguesa, São Cristóvão. A gente tinha mais time. A gente era um time bem organizado, inclusive o William, que jogou comigo de centroavante no Bangu, depois foi para o Vasco. Aí depois ele foi embora para a Bélgica. Mas nós conseguimos chegar em 74, 75, em 6º lugar. Quer dizer, eram os 4 grandes, mais o América e o Bangu. 2 anos seguidos a gente chegou. Mas não era, né? A gente não tinha aqueles nomes. A gente tinha Luiz Alberto, que era goleiro, tinha um nome lá, mas não era. Você tem um time que você tem vários nomes assim que vão fazer frente a outros adversários. Você pegava o Vasco, meu Deus do céu. Pegava o Flamengo, Zico, Geraldo, aquela galera. Pegava o Fluminense, Rivelino, Gil, Pintinho, todo mundo. Pegava o Botafogo, Timaço. Mas o que eu pude fazer, você pode estar certo que eu fiz e bem feito. Saí dali, já vim direto para o Fluminense, também joguei 6 anos aqui como titular do Fluminense. Trouxemos o Fluminense Atlético Clube para a primeira divisão, que passou a chamar-se Fluminense. Passou a ser o Fluminense. Classificamos o Fluminense, depois assumimos como Fluminense. Enquanto eu estive lá, nós nunca caímos. Não é porque eu era isso ou aquilo, mas em 6 anos que eu fiquei de lá, nós ficamos o tempo todo na primeira divisão. Bebeto, você desde o começo do programa tá cutucando o Edu aí, dizendo que você tem uma história para contar. Eu tô curioso, cara. Eu já não tô aguentando mais esperar, não. Eu lembro que uma vez a gente fez uma entrevista lá no Flamenguinho e você contou muitas histórias do futebol antigo e compartilha com a gente aí. Eu tô curioso. Bem, é o seguinte, Edu, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou contar para você. Eu sempre joguei aqui pelo Cantagalo Esporte Clube, Flamenguinho, foi meu início aqui, foi aqui em Cantagalo, uma cidade colada a Cordeiro, certo? E nós, modéstia à parte, sempre teve bons times. Em 1971, nós fomos participar de um torneio chamado Torneio Otávio Pinto Guimarães, que fazia preliminar, Edu, desse Brasileirão hoje, que ela tinha preliminar. E numa dessas preliminares foi no campo do Botafogo, lá em General Severiano. E nós fizemos a preliminar de, simplesmente, América e Botafogo. Pelo Brasileirão. Nós fazíamos sempre esse Otávio Pinto Guimarães fazia a preliminar desses clubes, entendeu? Joguei também. Né? Jogo, sim. Foi aonde eu tive, e eu não esqueci, porque, poxa, lá o Edu é o irmão do Zico.
entendeu? Então, Edu, eu guardo uma lembrança, você estava pelo América e ia jogar América e Botafogo General Severiano, e nós fomos jogar contra o Departamento Autônomo daí do Rio de Janeiro, Cantagalo Esporte Clube e Departamento Autônomo. O resultado foi 1-1, nós empatamos esse jogo. E logo ficamos para assistir o jogo do América contra o Botafogo, entendeu? Acredito me parece que o Botafogo saiu vencedor por 2-1, me parece, eu não tenho muita certeza, não. Mas foi de onde eu consegui ver você bem perto, e vários craques, não só do Botafogo, quanto também do América. E eu vi essa galera toda, como também várias lembranças do Maracanã, que nós jogamos 2 vezes no Maracanã preliminar. Uma de Flamengo e Santos, e a outra foi uma preliminar que nós jogamos Flamengo e Santos. O Cantagalo Esporte Clube jogou contra o São Cristóvão, e nós fomos vencedores por 3-1 e nos classificamos para a final. Você desculpe, Edu, eu estou contando alguma coisa do interior, entendeu? Eu sei que depois nós vamos partir para mais um profissional, você contar a sua vida mais. Mas eu estou passando que é uma cidadezinha, Cantagalo, uma cidadezinha muito pequena, mas que através do futebol, e eu tenho muito orgulho disso, e junto dos meus companheiros, e nós levamos o nome da cidade para vários torrões aqui, amigos, Minas, todos os estados que nós nos apresentamos, e nos apresentaram bem. Nessa preliminar de Flamengo e Santos, eu do interior, jamais poderia ter imaginado de chegar bem pertinho, quando o Cantagalo ficou destacado para ficar no vestiário do Santos. Ou seja, você já frequentou, você sabe, jogou diversas vezes no Maracanã, você sabe que o Maracanã tem 2 vestiários de um lado e 2 do outro, certo? Então, Edu, são 4, 2 de um lado e 2 do outro. Então, tem 2 menores que servem as partidas preliminares. Isso aí. Então, falando da época. Não, era 1971. Eu não sei conforme está hoje, se houve alguma reforma. Só sei que. Reforma. O problema é assim, foi aonde eu tive a oportunidade de ver a maioria dos jogadores do Santos, a maioria, eu vi o Pelé de pertinho. Quando é que eu poderia imaginar isso? Eu vi ele pertinho, mudando roupa, ao timaço do Santos, timaço. E o Flamengo também, nós vimos o Flamengo também de pertinho, jogadores perto, próximos, entendeu? Então, Edu, foi aonde, em 1971, você estava pelo América, me parece que o América perdeu para o Botafogo por 2-1, e nós fizemos a preliminar contra o Departamento Autônomo. Era uma coisa... Pois não? Ô, Bebeto, eu quero te adiantar o seguinte, tu não tem nada que pedir desculpa. Primeiro que a história do interior do Rio de Janeiro é muito rica. O Paeta acabou de falar sobre um jogadoraço, que eu joguei contra ele também, que foi o Bianchini, responsável por ter trazido ele para cá, né? Que eu estou aqui no Rio de Janeiro. E quero te dizer o seguinte, eu sou de Quintino Bocaiúva, estou morando de volta em Quintino Bocaiúva, depois de ter ido para a Barra da Tijuca, fiz uma reforma aqui na casa dos meus falecidos pais, e estou vivendo aqui. Então, eu quero te dizer o seguinte, é como se fosse o interior também, entendeu? Eu não sou daqui. Então, isso é que valoriza a gente. Se você conheceu toda essa gente, se você jogou partidas preliminares, você não precisa também estar endeusando essa gente, não. Você tem que falar de você também, a sua categoria, o seu mérito, entendeu? Se você não chegou aí para as páginas de jornais como um craque, né? Isso não quer dizer nada que a gente seja melhor ou pior. Claro que na mídia a gente alcança um patamar assim, que é muito legal também, você alcançar, por exemplo, o que se fala, né? Não sou eu que digo, é como o Zico disse, o Zico não entrou no futebol com o objetivo de ser o maior artilheiro da história do
do Flamengo, nem se tornar o maior ídolo do Flamengo, nem tampouco eu, de me tornar também, embora com esse tamanhozinho, né, a pessoa mais respeitada dentro da história do clube. Isso me causa uma honra grande. E vocês estão aí de camisa vermelha homenageando o nosso América, né? E um pedacinho do bambu também. Então, eu quero dizer que lembrar da partida em si, eu não estou lembrado, não. Eu joguei algumas, não muitas, não. Eu joguei mais nas categorias de base, em General Severiano, e tive uma partida mais importante da minha carreira, que foi em General Severiano contra o São Paulo, em 1969, onde eu me tornei o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que era o Roberto Gomes Pedrosa, jogando pelo América, onde na época você tinha Pelé no Santos, você tinha Jairzinho no Botafogo, você tinha Tostão lá no Cruzeiro, você tinha uma variedade enorme de jogadores que se tornaram campeões do mundo, né? Então, esse jogo especificamente, obviamente, se você falou que o Botafogo ganhou, não será surpresa, porque o Botafogo nessa década aí, né, 70, ele mandou, e um pouquinho de 69, no final da década de 60, ele também fez cada timaço que dava gosto de você ir no Maracanã para ver o Botafogo jogar. E quanto ao Paeta aí, ele lembrou bem, 74 foi quando eu saí do América, depois de 10 anos como profissional. Então, ele lembrou bem que eu estava no Vasco da Gama, não é? 74, 75, né? Que eu logo depois que o brasileiro... O ataque era Roberto, Edu e Dé, simplesmente. Tinha na direita, meu Deus, tinha o Luiz Carlos também, né? Luiz Carlos Tatu. O Tatuzão, que era gente boa demais. Eu, às vezes, jogava... O Jair Pereira também, às vezes eu jogava na direita, às vezes meio... depois veio o Dé, né? O time do Vasco era muito bom. Alcir, velho Alcir, lá atrás tinha Joel Santana, Moisés, Andrada, né? Que goleiraço. Então, dá saudade dessa época, assim. E se eu tive esse privilégio, né, de jogar contra você, também não vou lembrar das partidas, me desculpe, né? Se fosse o Zico, quatro vezes. Eu disse para o meu Bebeto que se fosse o Zico, eu te garanto que ele diria tudo. Jogo e placar, árbitro, bandeirinha, o cara tem uma memória de elefante mesmo. Mas eu não sou muito... Nem anotação eu tenho. Então é isso. Eu agradeço muito aí vocês mencionarem o meu nome, viu? Ô, Edu, só um instantinho. Edu, com isso, eu tô aqui muito satisfeito pela sua educação de ter falado a respeito disso. Foi para mim, eu estou emocionado, você citando essas coisas do interior. O meu futebol era, o Paeta conhece, que me viu jogar, era um feijão com arroz, que é do interior, mas é um feijão com arroz com bom tempero. Entendeu, Edu? Eu fico satisfeito com você ter falado isso aí. Você foi muito elegante e muito educado, entendeu? Meus parabéns. Bebeto, eu tenho uma ligação muito forte com o interior do Rio de Janeiro, principalmente em duas cidades, né? Que é, lógico, a primeira, Cordeiro, que eu tenho meu amigo Jairo, e eu estou constantemente viajando. Eu tenho uma ligação muito grande também com Trajano de Moraes, uma cidade que eu, inclusive, através do prefeito da época lá, eu pude levar, eu estava como coordenador do América, eu pude levar o América para fazer uma pré-temporada. A América estava numa situação financeira muito complicada e continua, né? Então, nós conseguimos essa generosidade fornecida pela prefeitura de Trajano de Moraes. Portanto, eu sou conhecedor, gosto muito de Friburgo, né? Friburgo é uma cidade do meu querido Brandão, que eu gosto demais, frequento bastante também por lá. Então, eu tenho uma ligação muito forte. Se um dia eu tiver que sair daqui para trabalhar por aí, pode contar comigo que eu vou com muito amor e com muito carinho. Aí não é elegância, não. É o profissionalismo, entendeu? Profissionalismo não tem camisa, né, Paeta? Você bota a sua camisa como se estivesse com a seleção brasileira. Por exemplo, eu jogava no América, era flamenguista, eu queria que o Flamengo perdesse todas, que eu queria que o América ganhasse. Entendeu? Na verdade, na minha época, o Flamengo
era um freguês entre aspas, né? Não vou dizer que o Flamengo é freguês de ninguém. Mas aí entrou um tal de Zico lá e pronto, acabou com a farra do irmão. Eu queria só, o Bebeto Paeta, tratar com o Edu, e eu quero que vocês participem desse debate, porque é muito triste você ver Bangu, América, clubes que tiveram uma tradição tão forte no Rio de Janeiro, e isso dá para estender até mesmo hoje para o Botafogo, para o Vasco e para o Fluminense, que não tem conseguido protagonismo, né, Edu? Que triste ver isso, né? Quando você pegava a década de 80, 90, eu lembro que dia de clássico eu acordava de barriga gelada, preocupado, pô, hoje vou pegar o Vasco, vou pegar o Fluminense, e foi caindo numa situação tão desagradável, né, Edu? Olha, os tempos são outros. Eu não vivo de saudosismo, não, mas, na verdade, eu tenho saudade do tempo que eu jogava futebol, porque era um show de bola. Você jogava com a equipe considerada pequena, né? De médio porte ou clássicos. Né? Para mim, sempre era clássico, independente se eu estou jogando sem querer menosprezar nenhum clube, né? Se eu estiver jogando contra o Olaria em Bariri, ou se eu estivesse no Maracanã de casa cheia contra Botafogo, para mim era como se eu estivesse disputando dois clássicos. Né? Então, a seriedade sempre foi a mesma. E a dificuldade era muito grande de você conseguir abater, né, qualquer time, em qualquer campo que fosse, né? Então você tinha lá, né, Paeta, me faz aí lembrar que você tinha Campo Grande, na Ítalo del Cima, que eu encerrei até minha carreira e que eu tive o privilégio de passar 2 temporadas e fui treinador do Campo Grande. Então você vai lá, o Olaria, o Bom Sucesso, Teixeira de Castro, São Cristóvão, entendeu? Eu só não sou da época do Canto do Rio, mas os times tradicionais, depois é que começou a entrar, né, começaram a entrar times do interior, que veio dar um brilho maior ao campeonato estadual. Eu não considero que o que se disputa hoje em dia seja um campeonato carioca. Eu considero que seja apenas um campeonato estadual. Que campeonato carioca era quando tinha apenas os times lá do Rio de Janeiro, né? Aqui do Rio de Janeiro, não, aqui da Guanabara, então os times localizados aqui. Hoje não, hoje é um campeonato estadual, onde tem representações de todos os lados. E é triste realmente, meu xará, essa situação de você ver os clubes. Eu tenho uma visão sobre essas mudanças. Em primeiro lugar, o Paeta está aí para confirmar ou não. Na nossa época, diretor de futebol, né, pessoas dirigentes de futebol, eles colocavam o que eu digo, capital. Hoje você sabe que, não generalizando, porque aí seria muita injustiça da minha parte, mas hoje em dia eles não colocam, eles tiram. Então, muita fatia do bolo que poderia ser distribuído para o próprio clube, ela é dividida com outras situações. Você não sou contra também, você veja empresários de futebol, né? E que hoje eu também reputo que um jogador tem que ter um aparato realmente para poder ganhar dinheiro, que a vida é muito curta. Eu não sou contra também empresários, mas você veja que essa infiltração também veio prejudicar, no meu ponto de vista, terrivelmente os clubes, e principalmente as leis criadas, né? Na nossa época, a gente ficava 10 anos no mesmo clube porque nós éramos presos pela lei aos clubes. Então, são outros tempos, são tempos modernos, mas a modernidade veio prejudicar também o lado técnico, não é? O progresso de um modo geral, veio também debilitar muito a descoberta de craques. Porque cadê terrenos baldios? Eu acredito que ainda no interior exista bastante, mas aqui... Existia. Aí o craque é o craque. Você sabe que o craque a grande faculdade, o grande laboratório de um craque de futebol, né, na minha época, era de futebol de rua, das peladas, do departamento amador, entendeu? Tudo, principalmente das ruas, né?
campeonatos de bairros, era fantástico, entendeu? Daí esse nascimento de uma série de ótimos e grandes jogadores de futebol. Essa é a minha visão. Você estava falando aí sobre ficar muito tempo no clube, foi o que aconteceu comigo. Quando eu ia completar 18 anos, aí falaram que ia passar para 21 ou não. Aí, se eu saísse do Vasco com 18, eu teria que jogar no aspirante, que acabou. Você lembra que tinha o aspirante? Aí, Demar Bianchini me levou para o Flamengo. No Flamengo, tranquilamente, fiquei treinando lá na Gávea, ela morava no Aterro. Quando estava se aproximando do Campeonato Carioca, eu fiz um ofício aqui, fizemos aqui em Cordeiro um ofício, e eu que fui entregar que Bianchini estava lá para o Esporte Clube de Recife, jogando lá. Ele tinha assinado aqui, eu levei na CBD, antigamente era CBD, a Confederação Brasileira do Desporto. Aí uma senhora lá pegou, levou até o Vasco da Gama, depois me encontraram, dizendo que enquanto eu tivesse idade, eu era obrigado a jogar no Vasco. Aí eu liguei para Demar lá no esporte, falei para ele, falou, não, você não vai jogar não. Voltei, seu Sérgio de Souza, que era o treinador, né, quando eu fui para o Vasco, ele me viu jogando aqui também. Seu Sérgio de Souza fez questão que eu fosse ao Vasco, eu fui com o Josimar Mourão, aqui de Cordeiro. Nós fomos lá no Vasco, chegou lá, estava Roberto, Fumanchu, Mazzaropi, Marcelo, tinha mais um menino lá de Goiás, lá, Pastoril, era a turma que a gente jogava junto lá, era um amigo, morávamos lá no Vasco. Ele me pedindo que eu ficasse no Vasco. Fica aí, lá eu era conhecido como Pauzinho. Helene é mais para cá, lá era Pauzinho. Todos esse meus amigos jogador jogaram. que fala de Goiás não seria o Bill? Não, era o Pastoril. O Pastoril, meio campo, canhoto, muito bom de bola. Isso, a gente jogava junto. Aí o seu Célio pediu, fez tudo que eu ficasse no Vasco, mas aí tinha que ter uma assinatura, né, do procurador. Meu procurador não se encontrava no Rio de Janeiro, meu procurador estava lá em Recife. Aí eu liguei para Demar, telefone fixo na época, não tinha celular, não tinha nada. Vinha Cordeiro, aí liguei para ele. Falou, não, vai para Cordeiro. Ou você vai para o Flamengo, ou então no Vasco também você não vai ficar. Tudo bem, mas não tinha maldade, não tinha maturidade, e meus pais também analfabetos, né? Não tinha condição, não tinha nada, não sabia nem o que ia fazer. Fiquei trabalhando aqui, cheguei aqui para jogar no interior, né? Todo mundo te oferece emprego. Todo mundo queria me empregar, queria me dar emprego, não sei o quê. O Cordeiro chegou na frente, eu ganhava R$250, o Cruzeiro no Vasco, aqui eu já fui ganhar R$600. Para mim, aquilo ali me deslumbrou. Logo no final do ano, comprei um carrinho e fiquei feliz com aquilo. Só que eu perdi 4 anos, até eu completar 21 anos, eu fiquei aqui em Cordeiro, trabalhando no hospital, jogando futebol, me ofereceram emprego na cidade, me ofereceram emprego em Friburgo, tal lugar, mas eu fiquei em Cordeiro, que eu moro aqui, era nascido e criado aqui em Cordeiro, meus pais moravam aqui, eu namorava aqui em Cordeiro. Mas quanto a isso que você falou dos contratos, uma vergonha, era uma vergonha. Como é que você ia ganhar dinheiro se você era obrigado a ficar preso a um clube? Era o contrato de gaveta. Ademir Milano de Oliveira, aqui de Cordeiro também, jogou no Bangu, arrebentou. Quando ele ia para o Vasco, por ele ter contrato de gaveta no Bangu, ele teve que ficar no Bangu. Posteriormente, ele foi jogar no Corinthians, jogou na Portuguesa do Desporto, com o Luizão, com a turma lá, com o Marinho, com o Jair Pereira, lá, a turma lá. Mas, infelizmente, aquela mentalidade antiga atrapalhou muitos jogadores. Não são poucos, não. São muitos que hoje deveriam estar aí ricos, famosos, e nós ficamos para trás, para esse contrato maluco que existia antigamente. Isso é saudosismo. Ô, Edu, Fala, Bebeto. Eu queria fazer uma pergunta ao Edu, e não sei se o Helênio vai concordar. Ô, Edu, você não acha, você já citou aí qualquer coisa a respeito que no meu entendimento, eu estou achando que o futebol anterior, quer dizer, mais antigo, era um futebol de maior qualidade. Você tinha mais craques do que hoje. Eu queria ver sua opinião. O que você acha, se eu estou errado, porque eu vejo o futebol de hoje e me recordo do futebol do seu tempo, entendeu? Eu estou me referindo a isso. Eu queria ver a sua opinião. O que você acha? Você acha que eu estou errado? Não, você não está errado, não. Vamos colocar hoje. Vamos vir então, aqui.
Só para corroborar, na sua época, na sua posição ali, você citou tantos craques e hoje em dia, para achar um camisa 10 para a seleção, tem que improvisar Neymar, tem que trazer para cá, e você não tem repertório de grandes craques, né? Só para corroborar a pergunta do Bebeto. Não, esse tema aí é bastante interessante e não vou fugir dele, não. Eu tenho minha opinião formada em relação. Mais uma vez, quero dizer que na minha época havia um equilíbrio muito grande. Haviam craques de futebol verdadeiramente em todas as equipes. Hoje, você vê o disparate que é. O Flamengo, através de administrações muito boas, né? Falo isso com orgulho, porque meu filho é um dos analistas do Jorge Jesus, de desempenho, e começou lá das categorias de base, passou por todas as faixas etárias, foi campeão em todas elas, e hoje está dentro de um plano, né? Está dentro de um planejamento, de uma estrutura extraordinária que o Flamengo montou, porque a tecnologia é muito avançada e hoje nenhum treinador pode dizer não a esses avanços, entendeu? Então, o Flamengo hoje é disparado o melhor do Brasil e você vê que tem determinados momentos, quando é de pontos corridos, como foi agora, que perde a graça. O Flamengo foi campeão aí brasileiro, sei lá, das contas, e com uma diferença brutal, com quase 6 ou 7 rodadas, não é conta de mentiroso, de antecedência para terminar o Campeonato Brasileiro. E pelo futebol também, estadual, está um pouco esvaziado, não tem mais aquele interesse do público, né? Porque entrou muito marketing no meio, é televisão apoiando, que eu também não sou contra, entendeu? Mas aquele romantismo do nosso tempo não existe mais. O povão está alijado praticamente, né? Quem não tem uma graninha para ver um jogo hoje no Maracanã, né? Tá ferrado, não vai ver seu time jogar. Não tem mais o trenzinho para dar central lá com o seu dinheirinho contadinho, porque o ingresso já aumentou de preço. Então, há uma diferença até do público que vai ver os jogos de futebol. Mas, como nós estamos falando de equipe, eu acho que o Flamengo foi a única equipe que montou uma equipe onde você pode dizer, porra, esse cara é craque. Entendeu? Lá atrás você tem Rodrigo Caio, que eu reputo um jogadoraço, você tem Rafinha, você tem o lateral esquerdo que veio da Espanha também, da seleção. Felipe aí você tem, no meu ponto de vista, o jogador mais elegante, mais bonito, e quem jogou assim na posição sabe disso, que é o Arrascaeta. É um jogadoraço, é craque de bola, com a bola no pé, entendeu? Às vezes ele some da partida, quando aparece é para decidir. E aí você vê um Bruno Henrique, você vê um Gabigol jogando uma bola monumental. No início dele no Flamengo, eu achava ele um fominha de bola. Eu falei, esse cara só quer tira o pão da boca dos outros, só quer meter a bola para dentro. Quando ele passou a jogar para a equipe, ele passou a fazer mais gols, porque aí os jogadores são mais solidários a ele. Então o Flamengo hoje mostra que, com dinheiro, né? Lógico, e com uma boa administração, pode armar equipes. Você não tem mais como é que são aqueles portugueses, né, Paeta, lá no Vasco, que injetavam as granas, donos de supermercado. Silva, Agartindo, Joaquim Silva. Vários calçadas e tal. Então você não tem mais aqueles portugueses para injetar o que injetavam dentro. O América não tem mais um Julito Coutinho, não é? O Botafogo não tem mais um Toniato. Bom, e vai por aí afora. Você pode contar também aí equipes de menor porte que também tinham símbolos de pessoas que colocavam. Castor de Andrade no Bangu, né? Castor do Bangu. Então você vê... Tio Patinhas na Portuguesa. Olha só, você vê a diferença que é atualmente do que foi, né, no passado. Então eu fico realmente ainda com aquele romantismo do passado, sem deixar de aplaudir a modernidade, né? E de apoiar a modernidade também, que eu não sou bobo, né?
Não vou ficar... Edu, você, só um minutinho, já que o Edu puxou esse assunto aí, citando o Flamengo, que vem chamando a atenção pelo futebol, primeiro dizer que antigamente parece que todo time tinha um camisa 10, né? Todo time tinha um craque. Você, Edu, hoje a gente não, fica difícil de discutir que se o Flamengo não é o melhor time do Brasil, está entre eles. O seu futebol, você caracterizaria que seria mais parecido com Everton Ribeiro ou com Arrascaeta? Aonde você acha que você se encaixaria ali? Não, eu me encaixaria na zona de campo que o treinador me escolhesse, né? Eu acho que você não pode ter, como se diz, ter a sua identidade comparada com qualquer outro jogador. No meu caso, eu digo isso com toda franqueza, sem nenhuma máscara, né? Que isso aí nunca passou por mim. Eu só estou usando máscara agora, né? Com essa pandemia aí, eu passo daqui do portão porque é com a máscara mesmo, entendeu? Mas na época que eu jogava, eu não tinha essas coisas, não. Eu gostava de aprender sempre, a cada dia, como gosto até hoje, né? Só que com uma bola nos pés já não dá mais, né? Essa é a verdade. Então, eu nunca me identifiquei com A com B. Eu tinha um ídolo, como vocês aí, os convidados, tiveram também. Principalmente para ele se tornou profissional. Então, meu ídolo foi o mesmo que o Zico. Chamava-se Dida. Então, eu copiava o Dida nas minhas peladinhas de rua e aquele perfil que eu copiei dele me ajudou a criar uma personalidade própria, porque ao imitá-lo, eu fazia coisas diferentes do que ele fazia. Então, eu passei a jogar o meu futebol. Mas, devido à genética, né, eu parecia muito, meu jogo parecia muito com o Antunes, que foi o grande mestre da família. E o Zico, em determinadas situações, né, ele se parece muito a nós dois também, principalmente a mim, que o Zico sempre foi um jogador de partir em velocidade também, deslumbrado e até... Então no Flamengo, eu não vejo assim um comparativo com a Arrascaeta. Talvez a técnica possa ser parecida com a Arrascaeta. E a velocidade do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem uma característica que me encanta, que é jogar pelos lados do campo. Tanto é que hoje não se fala mais ponta esquerda nem ponta direita, né? Hoje se fala atacante dos lados, né? Aliás, é até meu filho, porque eu estou afastado um pouco, não sabia que hoje a nomenclatura, o jeito de falar seria dessa ordem, né? Mas eu ainda gosto muito daquele que joga na extrema, de um lado ou de outro. Eu sou muito fã de quem vai para a linha de fundo, que bate bola para a área. Então, eu tinha assim um pedacinho de cada um desses aí que você se referiu, tá certo? Mas o meu negócio era botar para dentro, viu? Eu gostava de meter isso é que era gostoso. Paeta. Quer falar alguma coisa, Paeta? Quer mencionar alguma coisa nesse sentido? Não, é o que Edu falou. A gente não tem que ser comparado a ninguém, nem se comparar. Eu quando jogava bola, Bebeto aí que me viu jogar muitas vezes, eu não tenho comparação com ninguém, porque nem eu mesmo sabia o que eu fazia dentro de campo. Até certas coisas, eu pesava 52, 55 quilos, né? E jogava só com baita. Eles contam certas coisas, eu falava assim, eu devia estar com alguma coisa com o espírito de cima, porque não me dava porrada, não me pegava, e eu era artilheiro, eu fazia os gols. E quando fazia gol, era o exímio, cabeceador, sou bom, aprendi com o Valfrido isso, essa técnica de testar. Eu, pequenininho, com 1,70 m, fazia muito gols. Agora, os zagueiros me marcavam, o Bebeto aqui, prova. Rapaz, se eu olhar nos caras, era tipo o Brito, Edu. Brito, Fontana, aquele de Miguelão, aquele Guadalupe, Miguel, Moisés. Era aquele de Mas o que acontece? O que eu fazia, só Deus sabe. Eles não contam, mas você lembra daquele jogo que você fez isso? Simplesmente fala assim, não. Você lembra daquele jogo que você fez e tal? Não. Quer dizer, então é difícil a gente se comparar. É bom você ser você, né? Que falem de você. Né? Então, você sendo você, para mim é mais importante do que, fulano e tal. Eu vi uma pessoa jogar que morreu até cedo.
Gostei de ver o estilo dele. Denner. Edu conheceu bem, Denner, da Portuguesa, jogou no Vasco. Tipo assim, eu acredito que eu tinha um estilo dele. Eu vi primeiro que ele. Agora, qual era o meu estilo? Só que ele me viu jogar, sabe? Não tem assim como falar, B, C, D, eu não sei. O que eu fazia, eu não sei. E Bebeto, o que você acha? Bom, a respeito do Helênio, é uma pessoa. Bom, primeiro que nós somos colegas, vizinhos de cidade, vizinhos aqui, jogamos diversas vezes juntos. O Helênio era fora de série. Para o jogador aqui, nós, comparado aqui com o pessoal aqui, ele era fora de série, haja visto que foi profissional, entendeu? Isso aí não tem a menor dúvida. O Heleno era aquele. O Heleno é o Heleno, o estilo era dele, fazia muito gol, jogava pra caramba, certo? E agora, eu não sei, parece que ele emagreceu bem, né? Aí não sei se ele ainda tá. Se ele tá jogando ainda. Porque ele tá magrinho, a gente mora daqui. Eu queria fazer uma outra pergunta. Novamente, Edu. Edu, me dê uma. Eu queria saber qual a situação do América atualmente. O América vai disputar, ou está disputando, o campeonato atual, que deve recomeçar. Ele vai para a primeira divisão? Como é que está a situação do América? Você sabe? Não. Lamento muito não ter assim noção exata de como está o campeonato na divisão que o América está disputando. Mas na primeira certo. Ele não está, não. Entendeu? Não está, não. Isso eu tenho certeza, está lutando para ver se alcança, né, a subida, ainda está disputando. Não sei, eu sei parte da atuação do América, mas não sei assim de todo, porque eu tenho um afastamento já grande ali das dependências do próprio clube, que está, inclusive a sede, né, já acabou. O América vive hoje em dia do seu estádio, né, do estádio Jurídico Coutinho, lá em Edson Passos. E a grande redenção do América, e tomara que isso venha a acontecer, e eu e meu irmão contribuímos muito, né, participando de várias assembleias, na própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para que o América pudesse ganhar o aval da prefeitura, para que pudesse construir o shopping, que no meu ponto de vista, que venha vindo a acontecer, será a grande redenção, porque aí o América vai ter capital para investir em grandes equipes, né? E oxalá isso ocorra, entendeu? Eu, como o meu sangue, costumo dizer que eu sou um rubro-negro, um flamenguista de criança, que tem, assim, o sangue totalmente rubro correndo nas minhas veias, o que é uma verdade, né? Não é à toa que meu sangue é como de todos vocês, bem vermelhinho, entendeu? Então, a América tem uma importância fundamental nas duas carreiras que eu abracei. Primeiro como jogador de futebol e, posteriormente, como treinador. Então, eu tenho muita gratidão, assim como o América também tem lá a gratidão por eu ter colocado alguns troféus dentro do departamento histórico. Tá certo. Você é o maior artilheiro da história do América, né, Edu? Essa coisa de internet, né, de Wikipédia, Google, esses negócios todos, e é muito mentiroso, né? Tem muita mentira. Eles mentem até de mim. Se você for procurar lá meu histórico como jogador e como treinador, você vai ver lá que eu tenho uma participação em seleção brasileira de não sei quantos jogos, vamos dizer 10 jogos, e com 17 gols feitos. Mentira, eu tenho 3 participações, 3 jogos na seleção, não fiz gol algum. Uma Copa Rio Branco, não é? em que a seleção brasileira foi campeã, era uma seleção de novos, onde eu joguei com o Tostão, com o Dirceu Lopes, não é? com o Piazza, com o Raul, o Cruzeiro estava mandando naquela época, né? Hilton Oliveira, Natal. Então era um timaço, né? Mesclado com jogadores do Rio Grande do Sul.
E aqui do Rio tinha Mário Tilico, né? Antigo Mário Tilico, que eu vim saber que ele faleceu no início desse ano, um grande amigo, entendeu? E, enfim, tinha aquele também que faleceu quando jogou no Vasco, o lateral direito. Ai, meu Deus, você morreu numa sauna também. Ai, que era muito bom jogador. Esse era até meu companheiro de quarto. Eu até não me perdoo não lembrar do nome dele nesse momento. Então, o diretor era o Castor, viu, Helênio? O diretor da seleção brasileira nessa época era Castor de Andrade. Obviamente que obviamente que rolava aí uns presentinhos legais, né? Edu, até nos treinamentos ele ficava vendo as nossas partidas, né? Ele falava, se acertar o poste, tem 100zinho. O poste quer dizer a baliza, né? Oh, meu Deus do céu, eu não queria nem fazer gol. O pai dele era assim também. Histórias bacanas do passado, né? É como eu disse, vale a pena relembrar. Ele colocava mesmo. Então é isso. É muito salutar Edu, a gente falar dessa forma. Edu, diga. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também foi treinador, treinou a seleção brasileira, né, em 84, fruto até, acho que do bom trabalho que você fez no Vasco, né? Você foi vice-campeão brasileiro pelo Vasco como treinador, né? Em primeiro lugar, eu desviei um pouco o assunto, não acabei complementando aquela pergunta anterior. Perdão, desculpa. Devido a Dona Heralda, que é o grande nome do Departamento Histórico, e pelas anotações históricas lá, eu sou o maior artilheiro da história da América com 211 gols, tá? E só como profissional, não tem aquela coisa de divisão de base, mesmo porque eu fiz gols, sim, no Infanto Juvenil, no Juvenil, no aspirante, né? Ô, Helena, tu lembrou aí que me deu uma saudade danada. E principalmente no profissional. Então, essas anotações é que são as verdadeiras. Então, eu sou o maior artilheiro da história do América. Se você for procurar em jornais, em revistas, lá o que seja, vão dar o Luizinho, que me dá muita saudade, senti muito o falecimento dele, e até em respeito a ele, eu não gostaria nem de ficar fazendo essa competitividade. Não, isso não existe no meu coração, entendeu? Eu respeito muito foi um jogadoraço, um artilheiro nato, em todas as equipes que passou, e como meu jogador, quando eu iniciei minha carreira, ele foi fundamental para o meu sucesso, porque ele fazia os gols que eu mais precisava. Essa é que é a verdade. Então é isso. E falando sobre essa segunda colocação sua, que repita, do... Você foi treinador também. A minha passagem na seleção brasileira, é bom que se afirme isso, eu não fiz contrato. Eu vinha de duas atuações brilhantes, tanto no América, que eu coloquei o América no patamar de final de campeonato estadual, campeão de uma Taça Rio de Janeiro, fui para o Vasco, fui vice-campeão brasileiro, ganhei outra Taça Rio de Janeiro com o Vasco, e aí meu nome cresceu, porque o futebol que eu aplicava era um futebol eminentemente ofensivo, sem me resguardando, obviamente, dessa parte também de estratégia defensiva, né? Mas era a busca incessante pelo gol. E aí eu fui valorizado e, em consequência, fui homenageado pelo presidente da CBF, já CBF, e não CBD, né? O Jurídico Coutinho, que foi o grande comandante da brilhante equipe, uma das melhores de todos os tempos de seleções brasileiras, que foi de 82. E ele me premiou com essas 3 partidas, que eram partidas comemorativas, que eu não lembro de quê, e ele disse, olha, eu quero que você comande a seleção brasileira, alguns jogadores, né, remanescentes daquela Copa eu pude usar, só não usei os principais, né, que eu acho, né, que foram, por exemplo, o Sócrates e o Zico, eu não tive o privilégio de comandá-los, né, de colocá-los na equipe. Então, tive 3 partidas, tive 50% de aproveitamento, o que não é ruim,
deu para passar de ano, né? Então eu tive a primeira partida no Maracanã, que nós perdemos depois de dominar o jogo quase inteiro, principalmente no primeiro tempo, perdemos para a Inglaterra de 2-0. Disputamos um jogo equilibradíssimo com a Argentina, se não me falha a memória, no Morumbi, foi no Morumbi, de 0-0, e depois ganhamos do Uruguai, lá no Couto Pereira, né? no estádio do Curitiba, e gol de Arthurzinho, 1-0, gol de Arthurzinho. Então para a minha carreira, foi excepcional, tá dentro do meu currículo. Está explicado, viu? E depois disso você treinou muitos outros. Sim, Você treinou muitos outros seleções, clubes, né? Classifiquei, ajudei a classificar a seleção do Iraque para a Copa do Mundo de 86, né? Foi isso? Foi 86. 82, isso, 86. Então, na época que o Iraque tinha lá seus conflitos, mas em Bagdá era barra limpa, né? E quem era o presidente da federação e dono do time que depois eu dirigi, o Al-Rashid, foi o filho do Saddam, o Den, que foi assassinado, né, pelas forças americanas. Então, tive também essa experiência, foi muito válida. Andei viajando pela América do Sul, trabalhei como treinador no Veracruz do México. Foi interessante isso, que foi Veracruz, né? Eu em 89, eu fui campeão em 89 com o Botafogo e 90 com o Curitiba. Em 89 eu só não disputei o jogo final, que foi contra o Vasco, que o Botafogo ganhou de 1-0, gol de Carlos Alberto Dias, quem dirigiu era o meu auxiliar, o Joel Martins. Então eu lembro que nós fomos jogar um torneio muito importante lá na cidade de Veracruz, em que tinha o Real Madrid como seu nome principal. Botafogo também muito conhecido através do passado, né? De Garrincha, de Amarildo, de Quarentinha, de Zagallo. Então, Botafogo, um nome terrível, né? No mundo todo, não era só no México, não. E tinha o Pumas, que era o campeão atual lá do México, e aí o time da casa. E o que aconteceu? Engolimos aquele torneio, né? Muito importante para nós, e o Botafogo encantou pelas participações que teve. O Veracruz veio em cima de mim. Não, vou ficar com esse treinador. E fez uma oferta, né? E o Emil Pinheiro, que estava nessa viagem, ele falou assim: meu filho, fica por aí, porque a dona Zélia me quebrou. Lembra quando teve ela me quebrou, eu não tenho um centavinho para fazer um contrato. Merece. E foi por isso que eu fiquei no México uma boa temporada, entendeu? Gostei muito de ter trabalhado no México. Estive no Barcelona de Guayaquil, né? E também estive no Sport Boys do Peru. Ou seja, foram experiências sensacionais. Mas a melhor parte da minha carreira, né, vamos dizer, aí já foi como um braço direito, né, um auxiliar direto, foi do Zico, desde o início da carreira dele como treinador, onde disputamos Copa da Ásia pela seleção, fomos campeões, disputamos uma Copa do Mundo, e depois Fenerbahçe, nós fomos campeões do país, depois foi às oitavas de finais na Liga da Europa, né? Você era auxiliar do Zico nessa campanha da Champions League? Eu acompanhei ele em tudo, só não estou acompanhando agora porque eu tive alguns problemas também de ordem física, não posso mais chutar uma bolinha, né? Por causa do meu quadril, mas cabeça eu acho que nós nessa por exemplo, eu estou me sentindo hoje na fase mais fértil da criatividade e é onde as oportunidades diminuem. Interessante isso, né? E temos aí um elemento de sucesso que é quase setentão, que é o Jorge Jesus. O Flamengo é que é inteligente. Sim. Bebeto. Olha,
Eu tô aqui boca aberto, rapaz. Eu tô vindo aqui, isso é uma aula pra gente, né? A gente do interior, ouvir uma pessoa Uma honra, muito né? educada, muito educado mesmo, e ele fala com propriedade, sabe o que fala e realizou realmente o que está falando. Para mim está sendo uma satisfação ouvir o nosso amigo Edu. Pô, Bebeto, é muita alegria para o meu coração, né? E meu coração também está revigorado, está rejuvenescendo a cada ano. Isso é que é bacana, entendeu? E desfrutar de vocês, de aprender, né? Porque a gente, aquilo que eu disse aí há pouco, né? E todos os dias, eu falo muito para meus filhos isso, meus sobrinhos, né, que são muitos, eu digo muito isso. Olha, se a gente tem a oportunidade diária de aprender uma coisinha que seja, você já está conquistando uma riqueza sem tamanho, porque o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Você bota um cordão de ouro, sei lá o quê, bota um anel, uma aliança de ouro, né, um anel de categoria, que eu também não... Eu acho que se você tem condição de usar, que use. Não tem olho grande nada, muito pelo contrário, gosto até de ver, né? Era bom de ver o Castor, né? Carregado de... Então, eu acho isso bacana, mas isso aí é o quê? Um bem material, né? Isso desaparece. Já passou. Mas o conhecimento, aquilo que você tem dentro de você, ninguém vai te roubar. Né? Assaltaram o nosso amigo aí, meu nome dele, o Rodrigo, né? Entendeu? Rodrigo. Mas não tiraram o principal, que é o conhecimento dele, que ele vai dar a volta por cima e vai conquistar coisas muito melhores daqui para frente. Amém, com certeza. Paeta, uma coisa que eu acho legal é que, assim, quando o Edu e o Zico foram para o Japão, eles revolucionaram o futebol japonês. O futebol japonês hoje é expressivo. E é legal, né? A gente vê como é que é a oportunidade que esses países dão, né, para o desenvolvimento do trabalho, né, Paeta? E aí a gente vendo o Zico e o Edu que fizeram uma revolução no futebol japonês, né? Rapaz, só em você ter os nomes, Edu, Zico. Ainda tinha o Cantarelli. O Cantarelli é do meu tempo. O Cantarelli era aqui de Além Paraíba. Ele foi com o Mazzaropi. Né? Naquele assim também. Então, Mazzaropi, Cantarelli, acho que acompanhou eles também. Agora, você tem um Zico, né? Que é mais novo do que Edu. Numa época que Zico arrebentou tudo. Eu só não ganhou a Copa do Mundo porque não sei por quê. Aí você leva um homem desse para lá. Você leva um homem desse para o Japão, o que aconteceu? Tem até a estátua lá. Ele revolucionou. Humilde, simples, sabia tudo de bola. Eu acompanhava muito o Zico, que eu jogava contra o Zico direto, desde escolinha. Se o Zico metesse 30 gols, Cláudio Adão, o Nunes, o Luizinho, quem tivesse lá dele, metia 28, 27, quer dizer, era um cara, né? Não tinha esse direito de imagem, né? Hoje, antigamente, o Zico driblava todo mundo, faz aí, fulano. Hoje não, ele citou bem do Bruno Henrique. Os caras pegam a bola, eles só se preocupam em meter gol e correr para lá para fazer, né, direito de imagem. Zico, eu conheci isso aí, pequenininho com a camisa 7 do América, aí jogava muito. Vi jogar muito, acompanhei, joguei contra. Eu ficava assim, pensando, como é que um tamanho desse homem faz isso tudo? E Edu era danado, Edu não tinha medo, Edu rasgava aquelas defesas lá, não quer saber de brilho, não quer saber de ninguém, partia para cima mesmo. Eu via, a gente estava lá jogando bola. E Zico, né? Acompanhei Zico também, joguei contra desde criança, a gente jogou junto a vida inteira. Quer dizer, só o naipe desses homens, para onde foi campeão. Não tem o que falar, não me perdoe falar desses dois homens. Era o ter ganho muito mais, merecer e mereciam. Fala. Poxa vida. Edu. Oi. Perdão. Pode falar, Edu, por favor, desculpa. Eu estou encantado, né, com essas duas figuras aí maravilhosas. E essa essa passagem de Zico pelo Japão é uma coisa que no Japão já é decantado, né? Porque tem várias publicações. De fato, ele tem não só uma, ele tem duas estátuas. Vou contar uma particularidade. Ele tem uma no
no shopping mais concorrido da cidade de Kashima, e quando foi inaugurado, foi na época que eu era o treinador do Kashima Antlers, foi inaugurado a estátua dele, que é uma riqueza. Foi toda a minha família assistir essa inauguração da estátua dele. E tem uma na porta do estádio principal, em que tem lá também a Calçada da Fama. Meu pezinho, eu tive o privilégio de ser treinador quando inauguraram essa calçada, e meu pezinho está lá também, entendeu? Do lado do meu irmão. Mas acreditem, essa estátua do Zico, uma das últimas vezes que eu estive lá, fui visitar e fui passear, e fui lá assistir um jogo, eu sempre gostei de chegar com 1 hora, 2 horas de antecedência a qualquer show que eu vá, seja show de musical, enfim, onde eu vou, eu gosto de chegar muito, muito antes, para não chegar apertadinho, né? E aí eu cheguei lá na porta do estádio, eu fui com o meu carrinho, tinha lá meu estacionamento, e o estacionamento era próximo à estátua que está do lado de fora, né? E eu vi uma família de umas 5 pessoas. Isso existe em Roma, existe, acho que em Brasília, existe em outros lugares. Eu vi uma família com moedinhas jogando assim para trás, né? De costa para a entidade. Kami-sama no Japão chama-se Deus, né? Então o Zico é conhecido no Japão como um Kami-sama do futebol. E as pessoas jogando, eu falei, caramba, será que eu estava com o intérprete, com o Suzuki? Eu falei, Suzuki, o que essas pessoas estão fazendo, jogando essas... Por certo, devem estar pedindo pela saúde da família. Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão está vivo, né? Ele virou Deus ainda. Negócio assim impressionante. Para corroborar com aquilo que falou, né? O Paeta falou do Zico aí, né, em relação ao Japão. A minha irmã diz que quando... É pena de eu não virar a câmera para cá. Se eu virasse a câmera para cá, para o lado direito, vocês vão ver um espaço, que é o espaço onde ele nasceu. Onde eu estou morando, o Zico foi o único dos filhos que nasceu aqui nessa rua, na Lucina Barbosa. E a minha irmã conta, que era mais velha, foi a primeira a pegar ele no colo, né? Porque todos nós fomos gerados pela mesma parceira. Tinha negócio de... Como é que dá o nome quando retalha assim a barriga para sair? Cesariana. Tinha nesse negócio, não. Era direto. Era Maria Perpeira mesmo. Parto normal, exatamente. Então, quando o Zico nasceu, a minha irmã, interessante isso, né? Ela fala assim, que quando pegou ele, nasceu no colo, botou no braço, e ela praticamente pegou a maioria, né? Diz que viu uma coisa diferente nele, uma aura assim, né? Falei, meu Deus do céu. E olha, sabe que ela tem razão? Porque o Zico é muito carismático. É uma pessoa, assim, muito dócil, muito atenciosa. Não é anjo, pô, nem pode ser, né? Tem lá os seus defeitos, como todos nós humanos, né? Mas é uma figura exemplar, viu? Eu gosto de falar. O Zico é um grande exemplo. Ele seguiu também o exemplo, né, dos mais velhos. Ele não foi bobo, não. Não foi trouxa, não. Ele pegou lá, imitou muita coisa com a gente, mas só que a personalidade dele... Porra, o que o Zico fazia aqui, quando criança, vocês não acreditam. A rua enchia para ele ver ele jogar. Isso é absurdo. Eu gosto de falar, eu até me empolgo, né, quando eu falo do meu irmão, que para mim vai ser o caçulinha a vida inteira, né? A gente setentão, ainda dá a impressão que a gente quer orientá-lo, né? Quando, na verdade, hoje é que ele dá aula para gente. A propósito, só um instantinho. A propósito, Edu, do Zico, eu estou me lembrando aqui agora, o Zico esteve em Cantagalo jogando contra o Flamenguinho, o Atlético Clube, quando ele era guricinho mesmo. Ele chegou aqui, ele fez misérias aqui, entendeu? Ele veio jogar contra um time... você lembrou aí. Agora que eu estou lembrando. Também acho que foi a única vez que ele teve aqui. O time do Olaria. Era o time do Olaria. Justamente. Pelo time do Olaria. Pelo time do Olaria? Criança. Então, ele jogou aqui contra o Flamenguinho Atlético Clube
Edu, olha, o garoto fez, para quem lembra e comentam isso de vez em quando, lá no barzinho da piscina onde a gente toma cerveja, ele fez miséria. Já tá, era bem pequenininho, entendeu? Mas, ó, avacalhou direto aqui com a gente aqui. Você sabe que eu não perdia jogo nenhum, nem eu nem meu falecido irmão Antunes. Nós éramos fã de carteirinha dele, né? E precisávamos estar ao lado dele para orientá-lo também, né? E havia dois pesos e duas medidas entre as opiniões minha e do Antunes, falecido, né? O Antunes que cobrava demais, foi o verdadeiro pai dele, em tudo, né? O meu pai abdicou da educação do Zico para deixar entregue nas mãos do mais velho, né? Então, isso também, o Zico teve muita sorte, né? Por causa disso. Sem tirar também aquilo que ele aprendeu com os outros mais velhos. Mas o Antunes foi o principal professor dele, mestre da vida dele. E nós acompanhávamos todos os jogos. Quem sabe que eu não fui também nesse jogo em Cantagalo? Só se eu também tinha meus compromissos com a América, né? Então, nem sempre eu poderia ver os jogos de fim de semana. Mas eu carregava ele para tudo quanto era lado. Numa dessas que eu levei ele, aliás, eu trouxe ele foi com o Flamengo, ele foi jogar, se não me falha a memória, em Angra dos Reis. Ele era do infantil do Flamengo, ou infantil juvenil, e nesse dia eu levei aquela que seria depois minha esposa, a dona Sueli, né? Eu levei ele no carro, acompanhando, aliás, na volta eu levei a Sandra, irmã da Sueli, acompanhando nessa viagem, né? E na volta o Zico veio com a gente. E ele lá no banco de trás, ali já começou um climazinho. Hoje é a esposa dele, já não sei mais quantos anos, né? Que gerou 3 sobrinhos extraordinários, já está com 8 netos, entendeu? E como nós estamos casados com 2 irmãs, né? 2 irmãos com 2 irmãs, a gente tem os filhos dele com meus filhos também, né? E eles me têm, assim, também como um segundo pai. É muito bacana também contar essa história familiar, porque contar a história de um homem que é do mundo, né? O Zico não é mais da família, o Zico já é do mundo, entendeu? Sim, mas a gente... Sim, é verdade. É o Zico, aquele criancinha que a gente tem muito mais no coração do que propriamente a presença dele, assim, ao vivo, né? Embora eu desfrute mais, porque as famílias estão sempre muito agregadas. Edu, essa história que é boa pra gente, né? Porque o contexto da história toda a gente conhece, a gente vê o tempo inteiro, mas, pô, poder ouvir de você, irmão mais velho, trazendo essa lembrança dessa maneira afetiva, isso não tem preço pra gente, né? Eu queria, primeiro, só rapidamente, agradecer os nossos patrocinadores que estão passando aí na nossa live. Sem eles, é por eles que a gente continua aí dedicando esse trabalho, fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Agradecer a eles. Quem quiser ter a sua marca associada, tanto ao debate interior como na nossa grade de programação, o WhatsApp está passando aí embaixo, é o nosso telefone. Faça contato. Temos muitas lives legais. Inclusive, Edu, na quarta-feira que vem já está confirmado, dia 27. Quem vai fazer uma live com a gente vai ser o Rondinelli. Não vou perder, com certeza. Vou te mandar o link para você assistir. Tem um craque aqui também, Bebeto, não sei se você conhece, André Loivos. Também um craque aqui, está fazendo uma pergunta para o Edu, posso fazer? Pode fazer, né? Eu quero fazer uma pergunta para o depois, hein? Pode fazer. Só, Edu, ele perguntou o seguinte, o André. O que ele daria de dica para a preparação de novos treinadores e entre os jovens treinadores brasileiros, quem que te chama a atenção? Repita. O André pergunta o seguinte, que dicas você daria para a preparação de jovens treinadores? E entre os jovens treinadores brasileiros, quem se destaca? Quem você gosta de ver o trabalho? Quem que você acha que pode ter um futuro bacana aí pela frente? Bom, dica no sentido de preparar
é muito relativo, né? Porque você tem a sua... É como jogador de futebol também. O técnico, ele vai estudar, ele vai buscar conhecimentos através de exemplos, tá? De perfil de treinadores. Mas ele tem que adquirir a sua própria personalidade, entendeu? Então, ele tem que escolher, ele tem que fazer boas escolhas no perfil que vai lhe agradar mais, em termos de estratégias que ele gosta mais de usar, certo? Eu tive um treinador chamado Evaristo de Macedo, que ele iniciou a carreira no próprio América como treinador. E foi daquela linha que eu lhe falei, que eu falei no início, de Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo. E ele cresceu muito, porque ele era um sujeito que sabia usar os melhores jogadores e depois ganhou uma série de títulos pelo Brasil e pelo mundo afora como treinador. Ele hoje, o Bahia, o CT do Bahia, leva o nome de Evaristo de Macedo, de tantas conquistas que ele teve. Portanto, eu lembrei muito do trabalho dele. Eu fui jogador de futebol de Paulinho de Almeida, de Flávio Costa, não é? De Zizinho, que foi o maior mestre que eu encontrei nas 4 linhas, né, como treinador. Eu tive, no início, que não foi das melhores, que estava meio esclerosado, que foi Gentil Cardoso, mas com muito conceito no futebol, não é? Tive Lorival Lourenço, no meu início de carreira, que foi importante na minha subida para o profissional, entendeu? Então, esses jovens têm que ter elementos que eles possam copiar no início o seu melhor conceito. Quanto à juventude que está aparecendo aí, eu não vou endeusar a necessidade de que haja renovação, mas que há, né? Há um ponto que a gente fica velho e não tem mais espaço e não tem mais condição até física e alguns mentais, né, para trabalhar dentro do campo. Aí o que acontece? Tem que ter renovação. Eu estava no início aí apreciando o trabalho do Diniz, não é? Eu esqueci até o primeiro nome dele. Eu estava apreciando. Mas depois ele teve uma queda, assim, em termos de conceituação. Eu acho que endeusaram demais, colocaram demais na mídia. Não é que ele tenha ficado mascarado, não. Ele modificou certos conceitos que ele vinha utilizando. Entendeu? Então, mas eu ainda vou mais pelo lado da experiência. Eu gostaria de ver Jair Pereira, eu gostaria de ver Joel Santana, eu gostaria de ver essas figuras trabalhando, porque a diferença que tem de um Joel, por exemplo, um Joel Natalino, que eu tive o prazer de jogar ao lado dele, assim como o Jair Pereira, né? Grandes campeões, né? Que diferença tem deles? Vencedores, assim, né? O Jorge Jesus, até de idade, caramba, a diferença não é grande. Mas não, hoje se privilegia muito a juventude. E não se conta também a juventude, mas tudo tem o seu início, o seu meio e seu fim. Verdade? Então, esse momento do futebol brasileiro, difícil, complicado, não é pela pandemia, é pelo nascimento de grandes craques. Você vê, hoje você tem um Neymar, né, que é gênio, na minha concepção, mas que não demonstra o seu perfil como um atleta profissional, às vezes, aquilo que ele apresenta dentro do campo, né? Então, eu acho que o Neymar devia pensar um pouquinho mais pelo lado coletivo do que propriamente pelo lado individualizado, né? Pela vaidade que ele tem em alguns aspectos da sua vida. Eu acho que se ele mudar, ele vai crescer, e está em tempo de mudar ainda, porque ele não é... Ele está na metade, né, do caminho, não sei, até menos, que pode desfrutar muito mais e pode ser muito importante para novas conquistas do nosso futebol. Então, é isso. Eu acho que o antigo também pode ser o novo. Qual a pergunta que você tem, Paeta? Faz aí. Sim. Paeta, o seu melhor momento de futebol e vai acompanhado de 2. E quantos gols você marcou na sua vida, se é que você sabe? Eu também não tenho ideia dos meus, não. Mas eu vou logo adiantar.
Os quentinhos eu já fiz, hein? Edu, aqui em Cordeiro, o Bebeto aí me conhece. Talvez, né? O ápice foi aqui em Cordeiro, né? Foi onde que eu consegui tudo, né, que eles falam com aí, e realmente eu era artilheiro. Tinha um senhor aqui que trabalhava no Correio, chamava Antônio Sardinha. Ele tinha um caderninho que ele anotava. Mas isso aí não tinha ênfase nenhuma, ficar anotando, mas ele chegou a anotar aí mais de 150 gols. Que a gente brincava por aqui. Mas depois eu joguei mais, né? Joguei mais no Friburguense, joguei mais também lá. Friburguense me tinha muito gol também, não era danado para fazer gol. Agora, nunca tive essa percepção de anotar gol, de falar, artilheiro, que eu era artilheiro, normalmente eu era. Agora, se eu fazer 15 gols, 14. Hã? Que nem eu, também não anotei nada. Agora, não, mas eu não tinha essa percepção de ficar anotando essas coisas. Aqui eu vou te falar uma coisa rapidinha. A minha família, nós éramos 7, né? Já perdi irmão, mas tá. E tudo torcia pelo time aqui de Cordeiro, Posto de Monta Futebol Clube. E só eu jogava no Cordeiro Futebol Clube. Então, às vezes, quando tinha um embate, né, entre Cordeiro e Posto, eu chegava em casa, a primeira coisa que meu pai perguntava, quanto ficou o jogo? Aí eu não era muito de responder. Eu descia os degraus que tinha para ir para o meu quartinho, meu primo do lado falava assim, tio, 2-1 pro Cordeiro, 2-0 pro Cordeiro, 3-1 pro Cordeiro, 3-2. Papai perguntava, quem fez os gols? Aí, o primo não falava nada. olha, eu vou pegar o gancho aí, sabe? O meu pai falava assim, quantos gols você fez? Era diferente. Meu pai era contra mim. Meu pai era outro time. Minha família toda era Posto, só eu que era Cordeiro. E falar em gol, qual o sentimento teu em relação à marcação de um gol? O sentimento. Depende do momento. Porque depende muito do momento. Quando o cara, assim, quando tinha a torcida, né, que aqui normalmente, tanto faz Cantagalo, tanto faz Cordeiro, a gente éramos irmãos. Macuco, assim, eles tinham uma consideração que eu fui professor em Macuco, sou amicíssimo do povo de Cantagalo, minha mãe nasceu em Cantagalo. Aqui, né, minha família era Posto, eu era assim, quando eu metia um gol, para mim, era mais um. Agora, quando a torcida me zoava, que botava pilha, que me xingava, ô, nego, ô, macaco, não sei o quê. Mestre, aí quando eu metia um gol, ia lá e zoava mesmo. Aí zoava. Agora, quando eu me tratava bem, né, humildemente eu fazia o gol, abraçava os meus amigos, né, normalmente eles me abraçavam. Agora, quando me zoava, eu fui jogar uma vez em Macuco, eu dava aula de educação física lá, com os meninos. Toda vez que chegava lá, eles me chamavam de roupeiro do Bangu. Eu tinha saído do Bangu e estava estudando educação física, sou professor de educação física. Aí eu acabava a aula, tinha o jogo, ô roupeiro do Bangu. E ficavam aqueles meninos que eram os meus alunos sentados num determinado lugar da arquibancada. Aí quando eu metia um gol, que normalmente eu metia gol contra o Macuco, aí eu zoava eles mesmo. Aí eu brincava com eles, ô roupeiro do Bangu. Essas coisas aí eram bullying da época, né? Chamar de... bullying. Eu tenho um apelido há 66 anos. Eu tenho um apelido, meu apelido Paeta. Não é meu nome, é apelido. Eu tinha 7 anos de idade. Paeta. Mas o que significa isso? Um apelido que botaram, que tinha um negão aqui que chamava Paeta. Aí que eu era Paeta também, me botou. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vou fazer 68. Nunca esquentei a cabeça. E a maioria me conhece Paeta. Eu vou te contar um lance. Por causa do meu tamanho, você diz que é baixo com 1,70 m, né? Porra, eu tenho 1,64 m, então não vai me chamar de anão. Eu sou mais baixo que você. Então, antigamente, Edu, eu quando te via jogar, quando via você jogar, que eu estava no Rio, assim, né, no meio de tantos caras, eu citei o nome aí, Moisés, Miguel, Brito, Fontana, vi muitas pessoas você jogar contra muitas pessoas, Abel, os caras grandão que tinha lá na zaga, lá, o Silveira. Rapaz, Edu é tentado. E realmente você era um fora de série. Eu costumo dizer... Assim, é o Romário, que os caras falam tanto em Romário. Mas não viram você jogar. Deixa eu falar. Eu costumo dizer... Que o fazia,
eu costumo dizer que tudo na minha vida eu cresço quando eu quero, entendeu? Claro. Eu não vou ser pequeno, se eu sou pequeno no tamanho, eu vou ser grande aqui na minha inteligência, né? Então sempre soube, graças a Deus, da minha parte, eu sempre usa. Mas eu recebia muito bullying. Porra, nego falava, tudo que era pequeno era comigo, né? Pintor de rodapé, sai daqui, e anãozinho de jardim, pô, era um terrível, né? Aí tinha um cara que era do Bom Sucesso, não sei se era o GI, era um zagueirão forte pra caramba, eu não quero cometer injustiça, não. Ele ficava, sai daqui, anãozinho de jardim, sai daqui que eu vou te meter na porrada, sai daqui, tu quer o quê? Já sabia que eu morava até em Quintino, sai daqui, ô suburbano. Eu falei, tu tá jogando na Zona Sul, né? Eu sacaneava também, né? E aí, quanto mais ele me xingava, quanto mais ele falava, mais bola eu jogava, né? E aí, nesse jogo, rapaz, eu arrebentei, tava inspiradíssimo, né? Quando terminou o jogo, eu fui lá, ele veio lá falar comigo, eu falei, eu cresci um pouquinho, de anão virei um duende, eu fiz mágica contra você. Eu dei uma... Aí ele falou, Edu, Paeta, Bebeto, eu queria muito agradecer a todos vocês. Show. Já são 9h03. E assim, o tempo passa rápido. Eu espero que tenha sido muito agradável para vocês. Eu não joguei bola, eu sou peladeiro, mas eu, como peladeiro, eu sempre tentei imaginar, para a gente poder fechar a nossa conversa, o que seria fazer um gol no Maracanã, né? Bebeto chegou a marcar gol no Maracanã, Paeta chegou a marcar gol no Maracanã, porque o Edu, imagino que marcou alguns, né? Mas deve ser uma emoção indescritível fazer um gol no Maracanã, né? Fiz bastante. Pode falar, pai. Fala. Bom, eu deixo o Paeta, vai contar a história dele. No Maracanã, não, eu não fiz gol, não, porque mesmo a minha posição não quer dizer nada. Hoje, zagueiro faz gol, mas eu no Maracanã, quando eu joguei lá, que foram 2 vezes, eu não fiz gol. Eu fiz mais de uns 12 gols no Maracanã. Inclusive, teve um jogo aqui, Cordeiro e Associação Atlética Banco do Brasil e de Cantagalo. Nós vamos fazer uma preliminar de Corinthians. 5-0 para o Cordeiro, né? Corinthians e Flamengo, lá, acho que foi Corinthians e Flamengo lá. Foi quem jogou lá. Eu não sei quem é. Nesse jogo eu fiz gols também. Mas lá eu só senti no início, né? Quando você sai daqui de Cordeiro, você imagina a coisa, você vai para o Bangu, então você vai estar no Vasco. Quando eu estava no Vasco, meu sonho era conhecer o Maracanã. Aí Bianchini arrumou um menino lá, que morava com a gente lá, que era do profissional. Aí me levou no Maracanã, fiquei encantado, ficando vendo o jogo. Aí eu imaginava assim, quando eu vou jogar no Maracanã? Mas logo, né? Teve a oportunidade de jogar. Mas uns 12 gols lá. Depois que você acostuma, né? Edu, então, pode falar 1000 vezes melhor do que eu. Foi que acostuma, era fácil, o campo era grande. Você arrumava uma distância e partia. Pegava não, ninguém pegava assim tão fácil, não. Todos nós que eu vivi lá. Você já conhecia todas as referências do Maracanã, né, Edu? Sabia para onde? Não, e o certo também, né? Às vezes o Edu mais velho que eu. Todos nós sabemos que o maior artilheiro da história do Maracanã é o Zico. Eu sei. E olha que eu estou pertinho dele lá, hein? Eu disputei, eu fiz bastante gol no Maracanã, para minha felicidade, né? Porque é o maior palco do mundo, então você poder mostrar teu showzinho lá através de seus gols, isso faz muito bem a nossa carreira, né? E fez muito bem a minha carreira. Agora, o gol que é inesquecível é o primeiro, né? O primeiro gol marcado foi logo na minha estreia, foi contra o Vasco da Gama, jogando pelo aspirante do América, nós ganhamos de 2-0, e ali eu fiz o segundo gol. Ou seja, se eu tivesse terminado minha carreira ali, eu já estava... A minha grande meta era um dia jogar no Maracanã e fazer gol no Maracanã. Muito bom, já fiz gol lá. Lindas as histórias. Eu vou agradecer muito. Edu, eu vou te dizer que o meu amigo
Gilson Andrade me confidenciou aqui que ele tem uma foto do Zico jogando em Cantagalo. Eu vou apertar ele para achar essa foto. Eu passo para ele. Mandar, eu vou te mandar, tá bom? Olha, a gente às vezes encontrar palavras, né, adjetivos para qualificar a nossa satisfação não é muito fácil, não. Entendeu? Eu só quero dar... Então, para que não fique dando voltinha, não sendo prolixo nem nada, eu quero dar um muito obrigado a vocês, tá? Eu me senti muito à vontade, a presença dos dois queridos amigos aí foi extraordinária, pessoas do bem, entendeu? E a gente tem que pensar nessa época. Eu costumo dizer que em tempos de pandemia, o bom é praticar a filantropia, né? Então, praticar o bem não faz mal a ninguém. E a gente a cada ato que a gente tem de dignidade, de exemplo moral, de cidadania, eu acho que a gente ganha anos de vida pela frente, porque Deus nos abençoa com esse tipo de comportamento que nós temos. Então, uma riqueza muito grande participar desse... Eu gostei muito desse termo que o Paeta usou, desse embate. Caramba! Um embate. Muito obrigado aí também. Desejo a vocês aí uma boa noite e bons sonhos, né? Daqui a pouco o nego vai recolher para dormir também. E se cuidem, máscara. Vamos nos cuidar, todo mundo. Agradeço muito, muito honrado, Edu, de você ter participado do nosso programa na TV Interior. Bebeto, muito obrigado. Você sabe da admiração, o carinho que eu tenho por você. Paeta também, uma lenda. Todo mundo, sempre que fala do futebol na nossa região, fala de Helênio Paeta. Então, acho que foi um programa completo e eu tenho certeza que quem assistiu, a nossa enorme audiência na TV Interior e também no Facebook, ficou satisfeito com essa entrevista. Muito obrigado a todos vocês. TV Interior, sua segunda casa é aqui, a gente agradece. Amanhã tem um debate bem bacana sobre piscicultura, né? Os criadores de peixe. Sexta-feira tem música, tem diversão, tem alegria. Então não deixe de acompanhar nossos debates. TV Interior, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Um abraço, tchau.